Após sermos introduzidos ao cotidiano de 4 mágicos de rua e acompanharmos eles sendo recrutados por um homem misterioso e assim se tornarem um grupo de mágicos celebridades, conhecidos como 4 Cavaleiros, Truque de Mestre já diz ao que veio e fixa bem a sua proposta, que no caso é ser uma sucessão de truques incríveis e estonteantes e que cada vez mais se superam, no quesito grandiosidade. A história nos mostra o policial Dylan Hobbs, que persegue o grupo dos 4 Cavaleiros, mágicos que fazem truques ousados em que conseguem roubar bancos com folga e distribuir o dinheiro para os espectadores do seu programa. O grupo é composto por 4 mágicos: J. Daniel Atlas, um ilusionista, Meredith McKinney, um mentalista, Jack Wilder, um mágico golpista, e Henley Reeves, um escapista. Mesmo que cada um no grupo tenha suas funções bem definidas e a dinâmica deles seja boa num todo, seria ainda mais interessante se o filme trabalhasse melhor com as funções que cada um representa, pois mesmo que entendamos que apesar de diferentes, tanto na personalidade quanto no modo em que executam as mágicas, eles são bem mais fortes e imbatíveis juntos do que separados, há poucos momentos no filme em que vemos essas peculiaridades sendo trabalhadas para gerar o resultado que eles querem. E se esse aspecto tivesse sido desenvolvido com mais criatividade, a dinâmica deles, que já é boa, poderia ter sido ainda melhor. Porém, vale dizer que isso não chega a ser um problema no filme, até porque o público-alvo desta obra são claramente pessoas que buscam um entretenimento leve e rápido, um passatempo para ser visto de forma dispersa, e querendo ou não, Truque de Mestre é efetivo com esse tipo de espectador. Apesar de ter várias reviravoltas e twists, que já chegam a enjoar pela forma constante como acontecem, o filme é bem didático e sua narrativa é fluida, não dando margem para que o público se sinta confuso ou perdido. Um dos prováveis principais fatores que faz o filme ter tanto carinho de um grande público, talvez seja o estilo Robin Hood dos protagonistas, visto que eles compartilham da ideia de roubar dos ricos para dar aos pobres. Atualmente, protagonistas bandidos, mas que possuem esse aparente altruísmo, são mais fáceis de simpatizar, e a proposta é encarada com maior naturalidade nos dias de hoje. Além disso, o filme também consegue fazer uma mistura de mágica com heist movies, e essa fórmula inusitada, queira ou não, se provou ser cativante para a maioria das pessoas. Dito isso, vale destacar também que apesar de ser muitas vezes comparado ao filme O Grande Truque, de Christopher Nolan, ou ao Ilusionista, de 2006, devido às temáticas serem parecidas, este é com certeza muito menos denso do que os dois citados, além de não possuir o mesmo tom dramático e obscuro. Esse trata a mágica circense com maior vivacidade, e os mágicos como celebridades sedutoras. Por isso, compará-los não é apenas sem sentido, como também pode trazer expectativas erradas, e é preciso saber que, apesar das obras retratarem um mundo de mágicos, as propostas narrativas e visuais são completamente diferentes. Além do policial Dylan, também se envolvem na caça aos mágicos a agente da Interpol Alma Vargas e o desmistificador de mitos, Thaddeus Bradley, que quer desmascarar os mágicos. Na investigação, um dos integrantes acaba morrendo em um acidente de carro durante uma perseguição, mas sua morte deixa uma pista para o próximo assalto dos 4 cavaleiros. Dylan e os policiais, então, se preparam para o próximo golpe, mas os mágicos desaparecem, e o dinheiro do cofre roubado aparece no carro de Thaddeus, que acaba por ser incriminado e preso. No final, descobrimos que na verdade o policial Dylan é o responsável por ter unido o grupo, e suas motivações se baseavam em vingar a morte do pai, um mágico que morreu durante um truque devido ao cofre que ele usou ser de qualidade duvidosa. Por isso Dylan prejudicou o dono da empresa que fabricava os cofres, e também incriminou Thaddeus, que na época tratou seu pai como piada. Dylan mostra para o grupo o almejado olho, e descobrimos que Jack não tinha morrido no acidente, e o filme se encerra com Dylan confessando toda a verdade para a Alma, e eles iniciam um romance. Embora seja um filme sobre mágica, e de ter esse fator da ilusão em sua narrativa, é preciso admitir que há incoerências na obra, que exigem bastante suspensão de descrença do público, como por exemplo, a participação extremamente duvidosa do personagem Thaddeus no processo investigativo, além de tomar liberdades demais no caso, visto que ele não é investigador e nem policial. Muitas vezes, o personagem atrapalha a investigação, e parece estar mais do lado dos mágicos do que contra eles. Isso poderia ser usado para que desconfiássemos do personagem, e ficarmos atentos à sua participação, mas apesar de carismático, ele é extremamente mal aproveitado na trama. Fora isso, embora os truques do grupo sejam divertidos e satisfatórios, a maneira como eles sempre escapam de todos os problemas, por mais complicados que eles sejam, acaba anestesiando o espectador para as reviravoltas mais surpreendentes e marcantes, tirando muito do impacto que essas cenas poderiam ter tido, já que tudo é sempre grandioso e emblemático, e tira qualquer oportunidade do espectador de realmente se surpreender com as peripécias do grupo. A cena da falsa morte de Jack Wilder, por exemplo, não tem nenhum verdadeiro impacto, pois fica óbvio, muito antes dele se revelar vivo no final do filme, que o personagem já tinha arranjado uma forma de escapar, pois já vimos ele e outros membros do grupo saírem de enrascadas como aquelas antes. E sabemos que de alguma forma, o roteiro sempre vai arranjar uma explicação mirabolante para elucidar como eles conseguem fazer o que fazem. Talvez o filme se tornasse mais imersivo se conseguisse causar a sensação de irrealidade e, de maneira esperta, nos fizesse questionar se o que estamos vendo em tela é realmente verdade ou só mais um truque. Entretanto, o longa nunca chega nisso, e mesmo que seja possível se encantar pelas cenas mais frenéticas, apenas esperamos que eles revelem para nós a verdade por trás das armações.
A falta de explicação de alguns dos números de mágica também incomoda um pouco, já que muitas vezes os truques flertam com o fantasioso, mas o filme nunca de fato assume uma identidade lúdica, o que o torna inconsistente em vários momentos. As demonstrações, em algumas ocasiões, acabam por se tornar vazias, e ficam extremamente forçadas quando a narrativa tenta dar um significado mais profundo para elas. O desenvolvimento de alguns personagens também não ajuda, e a revelação de que Dylan era o líder secreto do grupo e que estava por trás de toda a armação desde o início é difícil de digerir e é extremamente inverossímil que ele tenha virado policial para concretizar uma vingança por 12 anos. A revelação final sobre sua identidade, sua forçada e mesmo que cause um choque de início, é algo que, se pensado melhor depois da sessão, logo perde seu fôlego, e as falhas ficam ainda mais evidentes. Para ser justo, é preciso admitir que truques de mágica no geral estão datadas, e as pessoas já não veem essa arte com a mesma magia de antes. Talvez por isso os produtores tiveram medo de fazer um filme puramente sobre a arte da mágica ilusionista, com receio de que isso fosse entediante e não atraísse público, e para mudar isso, optaram por criar mais cenas ilusórias e dinâmicas, algo que de fato deu certo, já que o filme conquistou um grande público, mesmo tendo suas supostas falhas. Ainda assim, é preciso destacar que esses defeitos, entre aspas, não são incômodos para todos, pois, como dito antes, o filme é feito para aqueles que procuram um entretenimento rápido e que possa ser digerido facilmente. Por conta disso, o roteiro, mesmo que muitas vezes piegas, se mostra eficiente nesse sentido. Por outro lado, um público mais observador e atento, ou que queira uma trama mais envolvente e profunda, rapidamente irá se cansar com a sucessão de truques e falsas ilusões que é o filme. Entretanto, a obra tem sim os seus méritos. Ela é inegavelmente divertida e os personagens carismáticos carregam o espectador pela trama com folga. O dinamismo da narrativa também faz com que ele seja envolvente, e o tempo todo há algo em tela que chama a atenção. E não é errado dizer que o filme se assemelha a um truque de mágica, tanto no bom quanto no mau sentido, já que assim como um truque, aqueles que estão dispostos a acreditar na mentira e entrar na ilusão acabam se divertindo muito mais do que aqueles que encaram a mágica como um divertimento bobo e infantil. Quanto aos truques em si, é impossível dizer que eles não são cativantes, e não é de se espantar que o público se pegue na torcida pelo próximo espetáculo visual. Ainda que sua beleza seja puramente estética, e muitas vezes seja um exibicionismo desnecessário, é sem dúvidas o ponto forte do filme, visto que são inspirados e têm conclusões satisfatórias. Não à toa, o filme conseguiu cativar uma boa parcela do público, e arrecadou relativamente bem na sua época de lançamento, e até mesmo conseguiu ter uma continuação em 2016, e muito provavelmente terá uma terceira parte. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela, tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.